Bom dia, a paz do Senhor para todos. Hoje é uma terça-feira, né? Dia 21 de julho, temperatura uma delícia, gostoso. Vamos pro pão diário, terça-feira, pão diário, dia 21. Vamos falar sobre integridade. Para falar sobre integridade, nós vamos falar de Jó. A palavra de Deus, lá no livro de Jó, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, fala a respeito da integridade dele. Mas o que me chamou a atenção, o que me atrai a atenção aqui no versículo 5, diz assim: sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava e o levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, todos os filhos dele, né? Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuadamente. Jó era íntegro, Jó era reto, Jó era sincero com Deus, Jó era honesto com Deus. Só que seus filhos faziam algumas coisas erradas, como todo jovem faz, como toda juventude faz. Só que Jó, por ser íntegro, ele queria continuar essa integridade com Deus. Presta bem atenção. Então, quando os filhos iam para a festa, iam para os bailes, iam para as noitadas, ele ia lá fazer um holocausto. Ou seja, ele ia lá com Deus e dizia: Deus, não faça nada para os meus filhos, porque os meus filhos ainda não estão sabendo ser íntegro. Meus filhos não estão sabendo o que deve fazer. Então, Jó era um cara que, quando ele via que a família dele estava errando, ele ia lá se justificar com Deus. Presta bem atenção, integridade é íntegro, fidelidade, sincero, honesto. Ele dizia: meus filhos estão errados. Eu sei, Deus, meus filhos estão errados. Eu preciso que o Senhor me entenda. Olha, em Jó 1 diz o seguinte, capítulo 1, versículo 1, era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Uma pessoa, quando é íntegra, ela é justa, ela evita fazer o mal. Rapaz, eu tenho visto aí, encontrado algumas pessoas, dá cada enganada nos outros, e aí acha que está certo. O caráter de Jó, olha, ele transparece na sua preocupação com a espiritualidade de seus filhos. Tem pessoas que estão na igreja, aleluia, glória a Deus, os filhos estão numa dificuldade difícil, vivendo numa vida dissoluta, e ele se preocupa mais com o filho dos outros do que com o dele. Eu não estou falando que nós não podemos ter filhos desse jeito, acaba tendo, a vida é assim. Mas só que você tem que se preocupar com os teus filhos também. Rapaz, a turma se preocupa tanto com o vizinho. Deixa eu contar uma historinha bem rapidinha. Teve uma mulher que tinha umas paredes assim de vidro, né, sabe, de vidro, e mudou uma vizinha dela, e ela olhava assim, quando a mulher pendurava a roupa que acabou de lavar, ela falou assim: olha essa roupa, olha lá, credo, tá suja. Aquela roupa ela lavou, mas ainda continua suja. Chegou um dia, ela arrumou uma funcionária e a funcionária limpou os vidros, que eram as paredes da casa dela de vidro, limpou os vidros. E aí ela percebeu que a roupa da mulher estava limpinha, a sujeira estava no vidro da casa dela. Você entendeu? Tem coisas que nós temos que cuidar dos nossos filhos. O Jó era íntegro. Mas como que íntegro? Ele queria trazer para ele a responsabilidade e o compromisso dos seus filhos. Quando os filhos erravam, ele ia fazer o holocausto. Tá? Olha só, esse negócio é sério, gente. O pecado não consiste necessariamente de algo que eu estou fazendo, mas de eu abandonar Deus também. Abandonar Deus. Os seus filhos estão andando dissoluto, ou estão andando de qualquer jeito, e você não está nem se preocupando com Deus. Isso também é pecado.
Você tem que estar buscando a Deus, tá colocando a tua família na presença do Senhor. Jó era homem que temia a Deus e evitava o mal. Você tem evitado o mal? Ou você tem criticado o mal? Falado do mal? O mal não precisa ninguém falar não, viu? Deixa que os outros falem, tá bom? Tá? Aí ele dizia assim, que buscar. Lembra da história de José? José fugiu do pecado. José fugiu. Lembra que a mulher que queria com José e o José vazou, não quis? E aí o que diz assim? Pecaria eu contra Deus? Disse José. Pecaria eu contra Deus? Olha o que ele pensou. Ele não pensou no pecado ali com a mulher, ele pegou no pecado com Deus. Então integridade significa eu estou preocupado em adorar a Deus. Isso é integridade. Isso é pessoa sincera com Deus. Tá certo? E aí diz assim, outra coisa, integridade te traz uma recompensa. Jó era íntegro, por isso que ele foi recompensado, tá bom? As dificuldades neste mundo é inevitável, você vai passar pelas dificuldades, eu também já passei, vou passar e vou continuar passando enquanto estiver aqui. O próprio Jesus Cristo diz que neste mundo tereis aflições, nós vamos passar, mas se eu manter íntegro, eu vou ser recompensado no final. Vou. Agora eu preciso ver o que estou fazendo com meus filhos. O que eu estou fazendo com a minha família. Eu estou muito preocupado em abrir igreja, que a igreja tem que encher, vamos para a igreja. Tá, mas enquanto você não está indo na igreja, o que você está fazendo com os teus filhos? Diante de Deus. Pastor, eu estou trabalhando, levando comida e ele está de boa com o celular. Tá? Mas isso aí não é integridade. Integridade é se preocupar com a família diante de Deus. Integridade com Deus, tá certo? Olha assim, o íntegro não tem que se preocupar diante de nada, pois pode contar com o cuidado de Deus até mesmo depois da morte. Deus cuida integralmente de quem se mantém íntegro diante dele. Se você é íntegro, ele vai manter a integridade com você. Mas uma coisa que eu me apeguei bastante nesse texto é a preocupação dele com os filhos. Mesmo que os filhos estavam errados, mas ele ia lá com Deus e ele dizia, cuida dos meus filhos que eu não estou conseguindo cuidar. Eu não estou conseguindo fazer sozinho. Cuida dos meus filhos, cuida dos meus netos, cuida das minhas filhas. Cuida, Senhor, porque eu não estou conseguindo cuidar. Faça isso nessa época de pandemia. Faça isso. Começa a ser íntegro. Algumas coisinhas que você vinha fazendo errado, que eu fazia errado, vamos parar e vamos ser íntegro. Porque a pessoa que é íntegro com Deus, ele tem certeza de que o Senhor vai recompensar no final. E, inclusive, recompensar com a tua família, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, seja íntegro, seja fiel, seja firme com Deus, que isso vai ser bom para você no futuro, tá bom? Deus abençoe, tchau, um abraço.